Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Marco Antônio Lana, teólogo, bibista. Vamos mais um pequeno estudo. Hoje falar sobre Jesus Cristo. O que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo? Quem é Ele? A Bíblia diz que Jesus Cristo é Deus e homem, conforme João capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14. Nasceu sem pecado da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Lucas, capítulo 1, versículo de 26 ao 35. Filho de Deus e filho do homem. É o Cristo, o Messias, ungido para ser nosso profeta, sacerdote e rei, conforme João, capítulo 4, versículo 25 e 26. Tipificado, bem como prometido, nas profecias do Antigo Testamento, conforme Gênesis capítulo 49, versículo 9 e 10, Salmo 2, Isaías 53, Daniel capítulo 9, versículo 20 ao 27 e outros. O Cordeiro de Deus, conforme João capítulo 1, versículo 29, nosso Salvador, João, capítulo 4, versículo 42, morreu por amor, João 3, versículo 16, e o capítulo 15, versículo 13. O caminho, a verdade e a vida, João, capítulo 14, versículo 6. O único mediador entre nós e Deus, Pai, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Senhor nosso, Judas 4, ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus e voltará para a glória de Deus. Ele nos ressuscitará e nos dará o reino e a vida eterna, conforme Atos capítulo 1, versículo de 6 a 11, Apocalipse 21, versículo 1 ao 22. Crer em Jesus Cristo significa nos submeter e nos entregar totalmente à sua vontade, à sua pessoa e confiar em seus méritos em nosso lugar. Ele nos ama e nos amará eternamente. Jesus Cristo, se alguém não crer nele, será salvo? A Bíblia diz que nenhum outro nome foi dado por Deus, pelo qual se concluirá a salvação, de acordo com Atos capítulo 4, versículo 12. Jesus mesmo disse que fora dele não há caminho para a salvação, conforme João capítulo 14, versículo 6. O que nos cabe é falar dele para todas as pessoas. Essa deve ser a nossa preocupação como discípulos de Jesus, conforme Marcos capítulo 16, versículo 16. Apenas Jesus e tão somente Jesus é o meio pelo qual os pecadores poderão ser salvos, de acordo com 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. Então, meus irmãos, não há outro Salvador sem ser Jesus Cristo, né? Então não adianta aí ficar aí fazendo orações aí para outras pessoas aí, tá certo? É para Jesus, tá certo? Jesus é a segunda pessoa, né, da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então somente Ele que salva, tá certo? Jesus Cristo, como ter uma verdadeira comunhão com Jesus Cristo. A Bíblia diz que devemos conhecer a Cristo. Os cristãos devem ler os 4 evangelhos, mas constantemente em oração, meditação e estudo. Se os evangelhos constituem a biografia de Cristo, inspirada pelo Espírito Santo, como podemos conhecer a Cristo e ter comunhão com Ele se não conhecemos tais escrituras? O crente em Jesus deve ler
atenciosamente cada palavra de Cristo, observar cada ação e obras dele, depois orar e a respeito, analisando a própria vida em comparação com a de Cristo. À medida que o Espírito Santo, por meio da fé, descortina as verdades preciosas do caráter de Jesus, a alma e impressões profundas da beleza do Senhor Jesus modelem sua vida. Assim teremos intimidade com Ele a partir da sua vida revelada na palavra e poderemos nos tornar como Ele, conforme 1 João, capítulo 2, versículos 5 e 6. Jesus Cristo, como amar ao Senhor Jesus? Como nós devemos amar Jesus Cristo? A Bíblia dá a resposta a essa pergunta exatamente na palavra de Jesus. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. De acordo com João capítulo 14, versículo 15. O amor a Cristo não é manifestado apenas em expressões musicais ou atitudes religiosas, mas em obedecer a sua palavra, chamá-lo de Senhor e não fazer o que ele manda. Chamá-lo de Senhor e não fazer o que ele manda é uma contradição. Lucas capítulo 6, versículo 46. A Bíblia diz que quem não ama o Senhor é maldito, de acordo com 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22. Amar a Jesus é fazer aquilo que agrada, falar dele para outras pessoas. A paz do Senhor, meus irmãos.